A STF fez a melhor regulação das redes sociais do mundo, disse Barroso. E temos também, claro, as melhores urnas eletrônicas do planeta. Só o Pix, o Banco Central, essas coisas é que são sujeitas a hackers. Mas as urnas são invioláveis. E ai de quem questionar. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Até o Estadão faz suas críticas pontuais. Arreganho em nome dos pobres. Sem força, lulopetismo investe na luta de classes como mote eleitoral. Mas a eleição ainda está longe e Lula deveria pensar 2 vezes antes de pintar o Congresso como inimigo do povo. Tem uma chance aí do Congresso fisiológico reagir. Está meio em cima para impeachment, mas é sempre um risco. E o Lula está investindo pesado contra o Congresso. Já mandou suavizar, a Gleisi Hoffmann também, com calma, um pouco devagar aí nesse andor, porque foi com muita sede ao pote, e o Congresso ainda tem algum poder. Mas cada vez está mais claro que a aposta do Lula, que eu estou dizendo aí que se tudo der certo como ele está esperando, vai ser 4 vezes presidente, eles não vão mais precisar do povo, de democracia, de eleição e do Congresso. Porque o consórcio é PT, STF, com a servidão da velha imprensa. Principalmente do Grupo Globo, que é um grupo que debandou para esse lado do consórcio, para o eixo do mal. O Globo virou hoje talvez o maior câncer do Brasil. Então, tudo isso porque no fundo eles estão apavorados com a onda bolsonarista que o anúncio da sua morte foi muito precipitado, como diria Mark Twain. Nós derrotamos o bolsonarismo, gritou Barroso, confessando um crime. E pelo visto, o bolsonarismo se nega a morrer. Está firme e forte, ainda, segundo o próprio Datafolha, seduzindo e atraindo mais gente e passando o petismo. Se o Datafolha diz isso, é porque é o dobro. Hoje eu chuto que o PT tem 15% de amiolados, desmiolados e vendidos, e o bolsonarismo deve ter uns 50% da população, 40% por aí. Então, eu chutaria isso. Mas eles convocaram a militância, os Marves, para a guerra das redes sociais, principalmente com o tema do IOF. Aqui, só para lembrar uma coisa. Todo leninista acusa o seu adversário diante de um espelho, daquilo que ele é, daquilo que ele faz. Vocês lembram de Gabinete do Ódio? Até o Estadão embarcou nessa, né? Pois é, não existe no lado bolsonarista. Eu sei porque eu fui acusado de fazer parte, e eu participo de alguns grupos que são desorganizados, orgânicos, sem hierarquia, sem voz de comando, certamente sem recurso público, brigamos entre nós o tempo todo, somos xingados de intergalácticos versus caçabistas e por aí vai. Eles têm Gabinete do Ódio, com a Mind 8, com o Felipe Neto, com a militância, com 700 caras sendo contratados para defender o indefensável e ficar demonizando os adversários. Só que eles nunca terão a essência, o conteúdo, a verdade, o João 8,32. Então, eles não serão libertados, eles serão escravizados. E eles nunca terão um Nicolas Ferreira para pegar um celular, gravar e chegar a 300 milhões de visualizações. Eles trocam comando a SECOM, eles botam dinheiro público, eles fazem videozinho com inteligência artificial e flopa. E depende do
André Janones para falar para o chiqueiro, para pregar para os convertidos ali, para a turminha que já é petista. A turminha que escreve uma coisa dessas. Cobrar mais impostos dos mais ricos eleva PIB e emprego, diz estudo da USP. Quem tem a USP não precisa de inimigo, né? É só botar todo mundo para estudar na USP que o Brasil acaba em uma geração. Mas temos os tucanos também. Os tucanos da Globo, respeitados, da Academia Brasileira de Letras, como Merval Pereira, que dizem: por mais que se possa criticar o Congresso, não se pode abrir mão dele. Ufa! Uma das peças fundamentais da democracia. Que bom! Não se pode anulá-lo, dizendo que é um poder que só trata dos ricos. Vamos ficar com o presidente isolado, que quer anular o Congresso? Não faz sentido, porque o Merval não entende a cabeça de um revolucionário do Foro de São Paulo. Não é assim que a banda toca na democracia, mas o PT não é democrata. O governo precisa encontrar uma saída, e Lula fez bem em recorrer ao STF na questão do STF, do IOF. Aí complica. Eu vou repetir uma coisa que eu já disse para vocês algumas vezes. O problema do Brasil não é o povo. O povo é meio esquisito em todo lugar. O povo é meio ignorante. O povo muitas vezes tem mais faro e bom senso do que muita gente pensa. Winston Churchill dizia: o melhor argumento para a democracia é que ela é o pior modelo, exceto todos os outros que foram tentados. E o pior argumento é conversar 5 minutos com o eleitor médio. Tudo bem. Mas quando eu vejo o povo brasileiro... Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Antenado, sabendo o nome dos ministros do STF, eu tenho esperança no povo. Agora, a elite é muito ruim. A elite é tucana, a elite assina o Estadão, a elite faz o L ou faz o voto Lulo, ou elogia o Javier Milei na economia, mas demoniza ele como um antidemocrata porque inventou que ele é isso. O problema é a elite. Indústria pede ao STF para atuar em conciliação entre governo e Congresso. Gente, os meios importam. Os meios importam. Ou você denuncia o monstro que foi criado já no Brasil e que está devorando a todos nós, ou você é parte do problema. Quando você vira e fala: não, nesse caso eu não quero mais IOF. Xande, usa a caneta aí para me ajudar. Você está aumentando o problema. Você está produzindo mais monstros, mais gremlins. E aí, meu amigo, complica. Quando o próprio presidente da casa diz: a decisão do ministro Moraes evita o aumento do IOF em sintonia com o desejo da Câmara, dos deputados. Continuamos abertos aos diálogos. Ou o Congresso tem a prerrogativa de fazer o que tem ou não tem. E tem que peitar. Foi o que disse o Leandro Ruschel. Deixa eu ver se eu entendi. O presidente da Câmara está agradecendo ao ministro do Supremo por suspender um decreto legislativo que é a prerrogativa constitucional da Casa? Eu até vi um ou outro argumento aí dizendo assim: não, existe uma jurisprudência no STF nesse caso de DL, do decreto legislativo. Eu não sou especialista, mas me parece que não é o caso. Marcel Van Hatten disse: Moraes decide que decreto é inconstitucional, mas nega em sua decisão ao Congresso o direito de declará-lo inconstitucional. É da competência exclusiva do Congresso sustar os atos normativos do Poder Executivo. Então, se for o caso, foi sim mais um ataque à democracia e ao parlamento, pela forma que o Alexandre de Moraes encontrou de fazê-lo. O Marcel disse: essa imagem resume bem o que aconteceu.
Governo, STF e o Congresso fingindo que está jogando, mas o cabo não está conectado. Eu quero lembrar vocês do que aconteceu na Venezuela. Suprema Corte da Venezuela assume funções do Legislativo. E deu no que deu. Hoje o Congresso venezuelano é uma peça decorativa. Mota se irrita com ataques. STF pede gesto a governo e Gleisi sai em defesa do chefe da Câmara. Tá tudo errado nessa manchete. Nós não podemos normalizar esse tipo de coisa. O STF assumiu de vez que é um poder político alinhado ao poder executivo, o que é pior ainda. A minha querida Bia Kicis, que essa semana leu um texto meu na tribuna, eu retribuo agora postando o vídeo dela que ela gravou ainda há pouco. O ministro Alexandre de Moraes oficialmente agora se declarou o dono da bola do jogo, o dono do Brasil. Sim, ele suspendeu o decreto do Lula que aumentou o IOF, só que esse decreto já tinha sido sustado pelo Congresso Nacional. E então ele sustou a decisão do Congresso que suspendera o decreto do Lula. E ainda chamou todo mundo, todos os poderes, para sentarem no Supremo e conversar. Audiência pública no dia 15 de julho às 15 horas, para o Lula explicar por que ele aumentou o IOF e para o Congresso explicar por que o Congresso sustou o decreto que aumentava o IOF. Olha, isso não tem precedente, isso não tem previsão constitucional. O Supremo não é o mediador dos poderes. E ainda diz, sabe o que, o Alexandre de Moraes? Que esses conflitos que estão acontecendo entre o Executivo e o Congresso, eles ofendem, violam o artigo 2º da Constituição, que diz que os poderes têm que ser independentes e harmônicos. Ele diz que tem que ser independente, mas mais que tudo tem uma obrigação de ser harmônico. Olha, primeiro que não há mais independência entre os poderes. Só existe um poder mandando no Brasil. A verdade é essa. Os outros dois poderes estão sendo subjugados. O Congresso já estava sendo usurpado, subjugado. Agora o Executivo também. Vamos lembrar que o Lula disse que sem o Supremo ele não consegue mais governar. Então, na verdade, eles jogam em dobradinha, não é? E quem está de joelhos agora é o Congresso. Mas o Congresso tem feito a sua parte. O Congresso está começando a responder a esses abusos. Vamos ver o que vai acontecer agora. Mas isso é muito, muito grave. Olha, não dá para acreditar que isso esteja acontecendo no Brasil. A escalada de abuso de autoridade, ela está cada vez, né, se elevando mais e mais, pelo visto, sem limites. E o Alexandre oficializou que ele agora é sim o dono do Brasil. É ele que resolve. E ainda vai botar Executivo e Congresso no cantinho para pensar, quem sabe ficar de castigo e conseguirem chegar a uma situação de harmonia. Harmonia impossível se os poderes não têm asseguradas as suas competências e atribuições constitucionais. Perfeito o resumo da Bia. Nós estamos vendo algo muito grave acontecer com o Brasil. É uma ditadura, já, né? E o ditador, todo mundo sabe quem é. Moraes suspende atos do governo sobre IOF, sobre o aplauso de uma parcela da elite, que não enxerga a mais de um palmo da sua miopia de interesses comezinhos e curto-prazistas. O André Massiglia resumiu bem também. A decisão de Moraes é uma aberração jurídica inconstitucional. Se ele reconhece o desvio de finalidade do decreto, por intenção arrecadatória, deveria ter parado o exame nesse ponto. Acabou. 2, ao entender que o decreto executivo não é constitucional, sua obrigação seria suspendê-lo e julgar prejudicada a análise sobre as demais questões. Ponto. 3, se o ato anterior do executivo é inconstitucional, não importa se é ou não constitucional o ato posterior. Um ato prévio irregular perde relevância. E por fim, por essa razão e falta de previsão legal, não há o que conciliar. O STF julga teses, não concilia partes subjetivas, tampouco é o poder moderador do Brasil. Mas vai dizer isso
para Alexandre de Moraes. Eu fecho com um texto brilhante do meu amigo Flávio Gordon na Gazeta do Povo, o Novus Dux do milênio judicial, aquele que diz que esse é o século do poder judiciário. Eles estão lá na Gilmar Palusa, com muita arrogância, pavonice e promiscuidade, se colocando como os deuses do Olimpo, ou pelo menos do Xandaquistão e de Lisboa. Que o André Ventura e o Partido Chega investiguem logo essa promiscuidade toda da turminha do Gilmar Mendes em Lisboa. Diz o Gordon, ao proclamar que esse século pertence ao judiciário, Moraes não descreve um estado de coisas, ele o institui e o consagra como quem escreve uma nova era no livro da história. Essa visão arrogante, essa soberba de quem se coloca como editor do país, Toffoli, como alguém que precisa empurrar a história, Barroso, ou como o imperador da bagaça toda mesmo, como Xande, é uma visão fadada a produzir apenas desgraça. Basta ter estudado história. No fundo, Moraes não oferece a nós um programa institucional, mas um dogma temporal. Não se trata mais de interpretar ou aplicar a Constituição, mas de encarná-la. Ele é o verbo feito carne. O código se fez homem, habitou entre nós e nos julga de ofício. É a sua visão hegeliana, teleológica, do fim que a tudo justifica, que vem criando esse monstrengo. Essa passagem aqui precisa ser emoldurada. Claro que toda era exige também os seus hereges. Como em qualquer escatologia, o tempo de redenção é também o tempo de depuração. E eis que Moraes já nos legou um impressionante inventário de ímpios contemporâneos. Jornalistas, padres, influenciadores, empresários, os deputados e senadores de direita, os imbecis da internet, todos excomungados por atentarem contra a nova ortodoxia democrática. Uma democracia tão excelsa, sutil, que não pode ser nomeada a não ser por seus sumos sacerdotes, a mesma que pune em nome da liberdade e censura para proteger a opinião. Enquanto isso, temos que dormir com um barulho desses. A STF fez a melhor regulação das redes sociais do mundo, disse Barroso. E temos também, claro, as melhores urnas eletrônicas do planeta. Só o Pix, o Banco Central, essas coisas é que são sujeitas a hackers. Mas as urnas são invioláveis. E ai de quem questionar. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.